estamos reunidos mais uma quinta-feira para abordar o tema hoje. Quem será que vai abordar? É uma pessoa muito querida de vocês, que é a doutora Dionéia, conhecida de muitos. Ela vai falar sobre a dependência química. Espero que vocês adquiram novos conhecimentos com essa pregação dela, né? E também mando meu abraço a você que faz parte do grupo Volta Israel, aqueles que estão na Casa São Padre Pio, na Casa Renata Couros e na Casa Bom Pastor. Sempre rezo por vocês. Shalom. Olá, nós vamos falar um pouco sobre quem é o dependente químico. O dependente, ele é um indivíduo que tem características do uso e do abuso de substâncias psicoativas. Que características são essas? São sinais e sintomas que são ocasionados, são oriundos, são consequências do abuso dessas substâncias psicoativas. Por que psicoativas? Porque são substâncias que atuam diretamente no sistema nervoso central, que é responsável pelo controle da nossa maneira de ser, de pensar e de agir. Ou seja, o dependente químico é aquela pessoa que tem sérios comprometimentos comportamentais ocasionados pelas alterações psicoativas dessas substâncias. Bom, quando eu falei de substâncias psicoativas, eu estou também me referindo a muitas dificuldades que vão se instalar no comportamento, mas também dificuldades físicas e psíquicas na vida do dependente. Além disso, gente, dependência química é uma doença que não tem cura, mas tem controle. É uma doença que não é contagiosa, mas ela é contagiante. Ela sai fazendo estragos ao redor do dependente químico. Além disso, também tem uma série de doenças, de comprometimentos físicos e psíquicos que são ocasionados pelo abuso dessas substâncias. Então, como uma pessoa se torna dependente química? Primeiro ela faz o uso, depois ela faz o abuso para chegar na dependência. Por que é importante a gente conhecer o uso, o abuso e a dependência, essa sequência do uso? Porque muita gente acha que alguém que usa crack, alguém que nunca usou droga nenhuma, mas um belo dia resolve usar o crack e acha que de uma vez só, de um uso só, a pessoa se torna dependente. Isso não é verdade. Existem maneiras e existem situações que levam uma pessoa a desenvolver essa doença. Então, o que é o uso das substâncias? Ele começa com uma utilização, com experimentações ocasionais. Depois, esse uso vai se tornando mais frequente até chegar ao ponto em que nós chamamos de abuso. O que caracteriza o abuso? É quando a pessoa já tem comprometimentos físicos e psicológicos. Se você observar uma pessoa que faz abuso de álcool, você observa nitidamente essas alterações que eu falei. Ela fala de forma diferente, ela se comporta de forma diferente, ela anda de forma diferente, ela se torna uma pessoa esquecida, se torna uma pessoa que tem dificuldade de se comunicar com as pessoas. Quando está sob o efeito, muitas vezes ela é prolixa, ela fala demais. Mas quando passa o efeito, se torna, no dia a dia, uma pessoa intolerante, uma pessoa que tem dificuldade de estar no meio social.
E isso é uma crescente até chegar na dependência. A dependência é o último estágio de utilização. É caracterizado pelo consumo, onde você já perde o controle. É um consumo desenfreado, um consumo muito mais prejudicial do que o abuso. Ela é muito mais perigosa porque o indivíduo ele perde a noção dos prejuízos que vão acontecendo com a sua saúde de um modo geral. E ele ainda pensa que pode parar no momento em que ele quer. E quais são as causas que levam uma pessoa à dependência química? São diversas. Uma é a frequência do uso, a quantidade da droga utilizada, fatores biológicos, fatores genéticos, fatores psicossociais, fatores ambientais, culturais, a condição de saúde da pessoa, o ambiente em que ela está inserida. Todas essas são causas que podem influenciar na utilização excessiva do uso de substâncias psicoativas. Um dos maiores problemas enfrentados pelo dependente químico é a aceitação da dependência. Por quê? Porque muitas vezes ele acha que ele tem o domínio sobre o vício, apesar de ter consciência de que esse consumo de substância que ele faz, ele é extremamente prejudicial e ele mesmo já percebe muitos prejuízos na sua vida. Dificilmente um dependente químico ele procura por ajuda. Bom, nós estamos falando do dependente químico. Nós vamos ver algumas características e, consequentemente, alguns sintomas de dependência. E esses sintomas podem variar de pessoa para pessoa, mas a grande maioria deles está presente na vida da maioria dos dependentes químicos. E uma boa parte deles são fáceis de serem identificados. Então, uma característica que nós podemos ver é o descuido na sua vida pessoal. Então, a gente vê que os usuários se tornam descuidados com a sua aparência. Eles têm um descuido na sua higiene pessoal. Eles não dão muito valor ao trabalho, não dão muito valor à família. Costumam fugir dos seus compromissos, se acostumam a mentir. O cansaço e a preguiça são sensações que afligem os dependentes porque atrapalham a vida deles, o desenvolvimento das atividades deles de um modo geral. E por quê? Porque as drogas, elas consomem a energia do organismo, sobretudo a energia de reserva. De onde vem essa energia que nos move? Vem dos alimentos. Como eles se alimentam mal, eles têm pouca reserva de energia. E a pouca reserva que conseguem reter quando se alimentam, ele é totalmente consumida pelo uso contínuo das drogas. E vamos combinar que a alimentação do dependente químico é super mal elaborada. Eles gostam muito de comer o quê? Refrigerante com salgados. O que nutrientes para gerar uma reserva de energia pode ter nesse tipo de alimento? Muito pouco, né? Uma outra característica são as alterações de comportamento. Os usuários, eles têm uma série de comportamentos alterados, nós chamamos de comportamentos disfuncionais. Esses comportamentos disfuncionais, eles vão gerando inúmeros prejuízos para a vida deles. Outra alteração, o indivíduo só sente prazer. Nós humanos, somos seres desejantes. Nós somos cheios de desejos. E os nossos desejos, eles são atendidos
e gera, na medida em que são atendidos, eles geram em nós prazer. O dependente químico, ele só sente prazer no momento em que está usando a droga. Nos outros períodos em que não está usando, ele vive um sintoma de angústia e de medo, sem ter nenhum motivo aparente, exatamente por um vazio que vai tomando conta da vida deles. Nós vamos ver um pouco sobre isso. Dependentes também costumam demonstrar desmotivação e frustração, porque não conseguem alcançar metas, objetivos, projetos de vida, né? Na maioria das vezes eles não têm e nem passa pelo seu pensamento nada de projeto de vida, né? Estão comumente agitados a usar a substância e com o tempo essa agitação passa a ser constante na vida deles, mesmo não estando sob o efeito delas. É um presente das drogas, né? Já a ansiedade pelo uso também pode ser uma demonstração dessa inquietação. São impacientes e imediatistas e por isso desejam que todas as questões dos objetos dos seus desejos se resolvam rapidamente. Um outro dado que é muito comum é a depressão. Todas as substâncias psicoativas, todas as drogas, elas causam depressão. Depressão no pós-uso e depressão constante nas suas vidas. Uma outra característica são mudanças no círculo de amizades e na rotina das suas atividades desenvolvidas. Eles se afastam das atividades rotineiras, afastam-se das antigas amizades e, em geral, eles costumam manter somente a amizade entre usuários de dependência química. Outra característica, apresentam modificações constantes no humor. Algumas drogas possuem a capacidade de alterar o humor do indivíduo, não só no momento do uso, mas também nos momentos posteriores. As drogas, elas trazem como presente uma deterioração do comportamento. Então, nós vamos vendo que, aos poucos, nós estamos demonstrando, mostrando para vocês características que são presentes em suas vidas e que muitas vezes a gente não se dá conta que tem determinadas características que o uso me trouxe e que ela se tornou perene na minha vida, constante na sua vida, né? Esse é um dos sinais mais evidentes, já que são mudanças rápidas nas emoções do dependente químico. Outra característica, eles tornam-se dependentes de outras substâncias. Quando a substância anteriormente utilizada não se encontra disponível, o usuário tende a buscar a sensação da droga em outros entorpecentes. Quando ele sente necessidade de suprir os seus desejos, ele descobre que é muito bom para ele o uso de diversas drogas em conjunto. Eles sabem que o risco de overdose não pode ser descartado. E a overdose é um dos principais motivos de óbito dos indivíduos sujeitos às drogas. Outra característica são padrões fixos de comportamento. Apresentam modificações na rotina e depois se tornam repetitivos. Que é isso? Um dependente geralmente altera suas ações no dia a dia e mantém um padrão novo rotineiro. Eles saem com as mesmas pessoas, vão para os mesmos locais e seguem sempre a rotina dos mesmos horários. Outra característica é a abstinência. Que a abstinência é o principal sintoma da falta da substância no organismo. Essas alterações podem ser percebidas através de distúrbios no comportamento, através de modificações fisiológicas e cognitivas. Em geral, os sintomas psíquicos são os iniciais e, posteriormente, a crise pode ser percebida fisicamente. Aparecem náuseas, vômitos,
uma sudorese excessiva, tremores, característicos dessa situação. Ao identificar essas ocorrências, que medidas nós podemos tomar? Então, conversar é o primeiro passo. Procurar a ajuda de alguém, procure a ajuda de alguém que você confia. Procure a ajuda de profissionais da saúde. Permita receber ajuda e apoio emocional de pessoas que demonstram confiança e que querem lhe auxiliar a vencer esse grande desafio, que é parar o uso dessas substâncias. E eu falei de um vazio presente na vida do dependente. O homem tem sede de Deus, tem sede de amar e de se sentir amado por Deus, amado pelos irmãos e amado por ele mesmo. É a partir dessa experiência com o verdadeiro amor que esse vazio vai desaparecendo para ser preenchido por uma imensa ternura e sentimento de pertencimento a Deus. Gente, dependência química é uma doença que pode causar várias outras doenças crônicas, físicas e psíquicas, com sérios problemas de comportamento. Pode também ser resultado de fatores biológicos, fatores genéticos, fatores psicossociais. E hoje ela pode ser considerada como uma epidemia social, porque ela atinge a sociedade como um todo, desde a classe social mais elevada às classes sociais mais baixas. Então, dependência é uma doença que não tem cura, mas tem controle. Procure ajuda. Não fique fechado no seu mundo, né? O Projeto Volta Israel, ele está de braços abertos para acolher sempre vocês. Deus abençoe. Espero que vocês tenham gostado, não é? E aproveito para reiterar o aviso da semana passada. Se você quer um acompanhamento, quer conversar comigo, nós podemos conversar. Você pode falar no meu número privado do WhatsApp. Deus abençoe. Shalom. O amor jamais passará.